Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Esse vídeo é para falar um pouco sobre os benefícios do clube de membros, que ao assinar o canal você terá benefícios exclusivos. Atualmente são 4 níveis que vão desde vídeos tirando dúvidas dos membros até mesmo aulas particulares e individuais com horário marcado. Já tentou tirar alguma dúvida pelo YouTube e ou não teve a resposta ou simplesmente ficou mais confuso do que antes? Pois então, ser membro vai te livrar desses problemas. Inscritos também são ajudados, mas nem sempre eu consigo ajudar individualmente. Por isso, garanta já sua exclusividade e ao clicar no botão Seja Membro, veja o que cada nível de membro vai lhe proporcionar. Em breve, teremos mais benefícios e recursos para vocês. Obrigado, bons estudos! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Como vocês podem ver, se esse não for o primeiro vídeo que vocês assistem, o canal está um pouco diferente. Então, como vocês podem perceber, né, tem algumas coisas de mudança aí de estética no canal, tem algumas coisas como mudança na qualidade do áudio, não sei se vocês já perceberam. E de agora em diante muita coisa vai mudar, né? Hoje somos mais de 20 mil pessoas na comunidade. Existe um botãozinho aí no cantinho para virar membro, se você já foi inscrito no canal. Eu vou começar a colocar algumas coisas aí para o pessoal que quiser apoiar o canal virando membro. Se eu não me engano, a partir de R$ 2,99 o valor do Seja Membro. Vou criar um grupo para os apoiadores, né, um grupo no WhatsApp, para as pessoas conseguirem falar diretamente entre elas aí do canal, falar diretamente comigo. Eu vou ver a possibilidade de criar um canal no Telegram, né, uma comunidade no Telegram, porque cabe mais gente lá dentro para conversar sobre matemática e coisas relacionadas. E alguns projetos antigos que eu comecei e não consegui terminar, né, desenvolver eles, eu vou começar a partir de agora, tá bom? Então, a primeira coisa aí, como vocês podem perceber, é a qualidade do áudio, que mudou bastante. Qualidade de imagem não tem nenhuma diferença no momento do vídeo que vocês estão assistindo, porque eu estou fazendo a captura da tela do computador, mas tem investimento em câmera para poder aparecer minha pessoa que vos fala, para poder fazer algumas demonstrações, né, enquanto estiver conversando com vocês, para não ficar essa tela parada aí, como vocês estão vendo, tá bom? Então vou só ajeitar um fundo verde aqui para poder colocar melhor na edição e aparecer só minha pessoa, não ficar aparecendo no fundo aquele quadrado tomando um pedaço do vídeo, de uma parte importante do que eu estiver explicando para vocês, tá bom? Então, se você estiver chegando agora, se inscreve no canal, não custa nada, ajuda o canal a crescer cada vez mais, assim como essas outras mais de 20 mil pessoas acreditaram no canal em algum momento e se inscreveram. E compartilhe aí nos grupos de redes sociais, né, WhatsApp, enfim, Facebook, etc. Porque se esse conteúdo for útil para você, com toda certeza ele será útil para muito mais gente aí que estiver no círculo de vocês. Beleza? Então vamos deixar de lado aí a conversa e vamos para o primeiro vídeo dessa próxima fase do canal. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Se você está chegando agora, peço que se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos ao conteúdo de hoje. Eu tenho visto algumas aulas e feito algumas anotações de conteúdos para poder trazer para vocês aqui. Eu já pedi para vocês deixarem nos comentários tema de próximos vídeos, tudo. O pessoal normalmente não faz. E eu tenho uma grande dificuldade em pensar em conteúdos para poder trazer para vocês. Então, quanto mais demorar para eu pensar, né, quanto mais vocês deixarem para eu pensar em algo, pior fica, porque demora mais. Então, se você puder deixar nos comentários aí assunto para próximos vídeos,
vai facilitar bastante a criação de conteúdo. E hoje eu vou falar a respeito daquela coisa que o professor fala em sala de aula. Ah, se está multiplicando de um lado, passa para o outro dividindo. Se está dividindo, passa para o outro multiplicando. Se o número é positivo, ele fica negativo. Se é negativo, ele fica positivo. Vou até um pouco mais além. Se for uma raiz de um lado, vira uma potência do outro. Se uma potência vira uma raiz, enfim. São as operações inversas, né? Mas, por que que acontece isso? Existe uma coisa na matemática que chama lei da igualdade. E a lei da igualdade diz o seguinte: tudo que você fizer para um lado, você tem que fazer igualmente para o outro. E quando você estiver fazendo então as contas, você está querendo fazendo com que o número suma de um lado e apareça do outro. E o jeito que a gente vai fazer com que suma de um lado e apareça do outro é o uso dessa lei da igualdade. Então, deixa eu colocar uma canetinha amarela aqui para ficar melhor de enxergar. Vou colocar alguns exemplos. Vamos pensar em 2x mais 3 igual a 0. Meio vezes 2x igual a 0. Então, multiplicação, tralá, 3. Tá, esses dois aqui já vão dar um grau legal. E aí, pessoal, deixa eu escolher uma cor diferente para fazer um destaque. Acho que o azul vai ficar legal. Deixa eu ver. Parece que sim. Se tiver ruim o azul, deixa nos comentários aí, pessoal. Vou fazer alguns testes com cores. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu quero que esse 3 ele saia da primeira parte, do primeiro membro, e vai para o segundo membro. E como que eu faço com que o 3 suma? Eu faço 3 menos 3. E se eu vou colocar menos 3 aqui para esse 3 positivo sumir, lembra que eu falei? Lei da igualdade? Tudo que eu fizer de um lado, obrigatoriamente eu tenho que fazer do outro. Então eu vou colocar mais perto isso aqui. Mais 3. E agora o menos 3. E agora é hora de colocar o menos 3 aqui do outro lado também. Deixa eu passar a outra conta para o outro lado aqui. 2x igual a 0. Não sei se eu vou usar esse exemplo depois, mas vou deixar ele aqui por enquanto. Então, vai ficar como? Bom, vou deixar tudo em azul. 2x. Esse 3 menos 3 vira 0, então a mesma coisa que deixar 100, igual menos 3. Entendam, então o 3 que era positivo, ele passa para o outro lado como negativo, por conta disso aqui que eu falei, lei da igualdade. Vou colocar até um lembrete aqui, lei da igualdade. E nessa brincadeira, eu sei que, vamos pensar que o x fosse, sei lá, uma caixa de lápis de cor. Uma caixa de lápis de cor. Eu sei quanto custa uma caixa de lápis de cor? Não. Mas eu sei quanto custa duas caixas de lápis de cor. Que é quanto? Menos 3. Ignora o sinal. A ideia é só do conceito da lei da igualdade que a gente está tratando agora. E como que eu vou saber se duas caixas valem menos 3, quanto vale uma? Vocês vão falar, eu pego e divido por 2. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. Ó. Esse 2x é a mesma coisa que 2 vezes o objeto. 2 vezes a caixa de lápis de cor. Não tendo a operação aqui,
significa que esse cara é uma multiplicação. E aí fica o tal do, se está multiplicando, passa dividindo. X é igual a menos 3 sobre 2. Aí você vai me falar assim, tá, mas por que você já fez direto? Como que justifica isso aqui? Não por isso, vou fazer a justificativa para vocês aqui na parte de baixo. A justificativa é, eu não fiz esse 2 juntar com menos 3? Fiz, não fiz? E isso aqui nada mais foi do que o quê? Eu coloquei 1 sobre 2 vezes x igual menos 3 vezes 1 sobre 2. Ah, e eu esqueci o detalhe desse 2 aqui. Então, deixa eu apagar aqui. Vezes 2x. Vamos relembrar uma coisa. Se eu tenho 2 vezes meio, é a mesma coisa que ter 2 metades. Então é meio mais meio. Se eu tenho 2 metades, significa que eu tenho quanto? Não é um inteiro? Sim ou não? Sim, né? Então, mesma coisa do que um inteiro. E, então, fica 2 vezes meio igual a 1. Acabou a conta? Acabou. Agora, voltando ao que eu estava falando aqui. 2 vezes meio é igual a 1. Esse x que está aqui embaixo, tem algum número acompanhado dele? Não. Então, eu sei que existe somente um objeto. Que colocar um x ou colocar somente o x, o resultado é o mesmo. E aqui, desse lado, mesma coisa. Se eu tenho 3 metades, eu tenho a mesma coisa que 1 meio. Não é isso? Ó, vou ignorar o sinal por enquanto. Vou apagar essas coisas aqui, porque eu preciso do espaço. E acompanhem comigo o raciocínio. Acompanhando então meu raciocínio. Ó, 3 vezes meio é a mesma coisa que meio mais meio mais meio. Então tem aqui uma metade, 2 metades, 3 metades. Então 3 metades. É isso que quer dizer em português o que eu escrevi aqui. Vocês não concordam que 3 metades é a mesma coisa que esse daqui representa 1 e fica mais meio? É ou não é? E vocês também não concordam que se eu escrever 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1 inteiro mais meio? Porque se eu for fazer a divisão, o resultado é o mesmo. Por isso, nós temos essa justificativa de fazer com que apareça meio de um lado, meio do outro, e aí meio vezes 2 é a mesma coisa que 1, por isso que ficou só o x sem o número 1, e do outro lado, depois eu juntei, né? Fiz a conta de menos 3 vezes meio, ou 3 vezes o meio, e depois eu coloco o resultado, porque tem um vídeo aqui no canal, para quem quiser dar uma olhada, que eu falo a respeito das regras de sinais. Então, esquece aquele negócio de ficar decorando aquela tabela, né? Mais com mais, menos com menos, menos, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Pensem só o seguinte, toda vez que os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Toda vez que os números aqui, os resultados forem com sinais iguais, o resultado é igual, é positivo. E aqui, se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Então a ideia da lei da igualdade, ela vem disso.
Tudo que você faz de um lado da equação, obrigatoriamente você tem que fazer do outro lado da equação para que o resultado, né, para que essa igualdade, ela permaneça aqui bonitinha. No segundo exemplo, né, para esse primeiro, se você teve alguma dúvida, deixa nos comentários, ou se você quiser, assiste de novo até aqui, e aí se sobrar alguma dúvida, assiste, deixa nos comentários, e aí assim que possível eu respondo. Agora, nessa segunda equaçãozinha aqui, eu vou fazer a mesma coisa. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, né, eu tenho uma divisão, eu tenho uma multiplicação. Eu acho que esse exemplo não foi muito, como posso dizer, não fui muito feliz nesse exemplo. É um exemplo bem mais avançado. Tá, vou tentar fazer esse cara aqui. Então nós temos meio vezes 2x igual a zero. O que eu vou fazer primeiro? Eu ainda tenho que fazer um vídeo a respeito disso. Do Bendas ou o BODMAS. São abreviações em inglês para a sequência das operações. E a sequência das operações, de maneira resumida, a gente não pode fazer na sequência que a gente vê. A gente tem que fazer na sequência específica e aí, a gente respeitando isso, a gente faz na sequência que a gente vê, para poder obter o resultado correto. Mas, se tem aqui a divisão e uma multiplicação, nesse caso, os dois são da mesma classe, da mesma categoria. O que eu faço? O que vier primeiro. Então, se aqui está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, ficaria 2x igual a 0 vezes 2. X, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, fica 0 vezes 2 dividido por 2. Nesse caso, x vai valer 0. Por que ele vai valer 0? Alguém consegue me responder? Vai valer 0 pelo seguinte. Quanto é 1 vezes 0? 0. Quanto é 0 vezes 1? 0. Quanto é 3,14 vezes 0? É 0. Ou quanto é 0 vezes 10? Continua sendo 0. Então, vocês conseguem perceber que não interessa quanto vale o meu x, o resultado é 0? Logo, é como se esse x aqui valesse 0, porque fica 2 vezes 0, e aí 0 vezes meio é 0, e aí fica 0 igual a 0. É um exemplo mais avançado, mas como eu já tinha colocado aqui, então eu falei, bom, vou fazer uso dele. Vou pensar numa coisa mais simples, imaginando que você seja mais novo e esse tipo de conteúdo aqui não tenha sido mostrado em sala de aula para vocês. Você veio só pela questão de entender a lei da igualdade, né? O que está fazendo, por que se está somando passa subtraindo, se está multiplicando passa dividindo, e assim por diante. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo aqui já. Tá, 14 minutos. Vou fazer mais um exemplo aqui devagar. Então, tem um pessoalzinho que não tem o que fazer em casa, fica falando, isso daí você podia ter explicado em 2 minutos. Tá, tudo bem, para você. Então esse vídeo não é para você, se você já é o bonzão. Esse vídeo é para quem tem dificuldade. O canal é feito para quem tem dificuldade. Não é voltado para quem tem 300 de QI, para quem fala 3 idiomas, não é para nada disso. É para quem tem dificuldade, quem está precisando e não consegue entender aquele conteúdo específico. Voltando, deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar sempre um x para poder melhorar a nossa escrita. 3x mais 5 igual a 12. Não sei se vai dar uma fração de resultado. Joguei números aleatórios aqui. Isso aqui seria a mesma coisa que uma equaçãozinha de primeiro grau. Voltando então, o 3 e o x, se não tem ninguém aqui nesse meio, é a mesma coisa que uma multiplicação. Primeira coisa que eu vou fazer,
primeira coisa que eu vou fazer é separar letra de número. Esse 3x é como se fosse uma coisa só, então ele permanece. Esse 5, eu vou passar ele para o outro lado, para o segundo membro, para ficar número com número. Lembrando, se eu quero que esse 5 suma daqui, eu tenho que fazer o quê? 5 menos 5. Logo, aqui vai ter que ser menos 5. Então fica 12 menos o 5. Eu vou fazer de outra cor. Pegar amarelinho. É como se ficasse mais 5 menos 5. Eu vou deixar aqui só para lembrar vocês o que eu fiz. E aqui eu vou colocar da mesma cor para poder deixar evidente o que eu fiz. Menos 5. E aí, nós temos nosso 3x igual 12 menos 5, 7. Aí vai dar fração. Se eu tenho, vamos pensar aqui em pacotes de bolacha. Se eu tenho 3 pacotes de bolacha que custa R$7, quanto custa cada um? Então vou falar que cada pacote de bolacha custa o valor total dividido pela quantidade total. Se eu não estiver querendo saber quanto é esse valor em número decimal, estivesse pensando em dinheiro, enfim, isso aqui é mais do que satisfatório para o professor, que é o que ele quer saber. Ah, mas eu ainda não entendi essa última passagem que você fez. Não entendeu? Não tem problema. O que eu fiz aqui nada mais foi do que pegar esse 3 e fazer com que ele sumisse. Para ele sumir, o que eu tive que fazer? O que vocês acham? Lá, no outro exemplo, foi 1 sobre 2. Nesse caso, vai ser a mesma coisa que 1 sobre 3. E aqui, deixa eu rabiscar, ficou como 7 vezes 1/3. Reparem, 1/3 no primeiro membro, 1/3 no segundo membro. 3 vezes 1/3 é como se eu tivesse 3 garrafinhas com água. Garrafinha 2. Opa. Garrafinha 3. E aí, essa garrafinha tem 1/3 de água, essa tem 1/3 de água. Acho que eu estou apertando aqui para apagar. E essa daqui também tem 1/3 de água. Se eu juntar essas 3 em outra garrafa que tem 3 divisões, garrafa de mesma capacidade, esse primeiro terço ele vem para cá, esse segundo terço ele vem para cá, e esse último terço ele vem para cá. Logo, esse daqui é a mesma coisa que 3 sobre 3. E 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1. Olha só, mesma coisa que 1x. Ou deixar sem o x, dá no mesmo. Quando é um só, a gente costuma não colocar o 1, deixa só o objeto de estudo em questão. Mentalmente, a gente tem essa ideia, mas no dia a dia a gente acaba abortando ela, né, deixando ela de lado, porque a gente só pensa, não preciso fazer isso, já sei que do outro lado eu inverto a operação, ou melhor, eu inverto o número. Então, se ele é 3 inteiros, o número inverso dele... inclusive aqui no canal tem um vídeo que eu falo de número oposto e número inverso. Então, se eu tenho 3 e eu quero saber qual que é o inverso dele, é 1/3. Então, nesse oposto, é assim que funciona. Por isso que tem esse 1/3 aqui para cada lado. É a nossa justificativa de por que ele funciona desse jeito. Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouco extenso, mas acredito que tenha passado rápido para quem assistiu, porque foi bem explicadinho, foi mostrado os exemplos, explicado algumas coisas. Apesar do vídeo ter essa duração, ele foi um vídeo introdutório. Posso falar, né, de maneira mais detalhada sobre alguma coisa do que foi trabalhado aqui, se vocês quiserem. Então deixe nos comentários, que é um jeito de saber, né, ter um termômetro de como as aulas estão acontecendo. E se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas, então compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.
E, e é isso. Então, em outros vídeos, em outras ocasiões, eu vou colocar a câmera para gravar meu rosto, deixar de cantinho aqui. Ainda não providenciei o fundo verde para tirar o fundo e ficar só eu aparecendo, porque vai facilitar bastante. Às vezes eu preciso gesticular alguma coisa, demonstração com os dedos, enfim. E, e aí com a câmera vai ajudar bastante. Deixe nos comentários também o que vocês acharam da qualidade do microfone, da captação do áudio. Fiz um investimento aqui no estúdio para melhorar. E se você está escutando a aula por fones de ouvido ou não, se está pelo alto-falante do telefone, alto-falante da televisão, do computador, enfim, se o volume está bom e se a qualidade está boa, tá bom? No mais, nos vemos nas próximas aulas. Um abraço e bons estudos!